Quando se comprou a Record, foi prometida que a Record seria 100% para Jesus. E nos foi concedida pelo presidente Collor, na época. O Collor permitiu, ajudou-nos, mas a concessão definitiva não havia sido dada. É importante eu colocar isso para vocês, para mostrar porque eu saí. Amém? Para você mostrar que eu não saí brigando com ninguém, eu não tenho desavença nenhuma com ele, nem poderia ter, porque ele me tratou como um príncipe, me tratou da melhor maneira possível, mas quando ele se viu na iminência de perder a Rede Record, ele chamou os seus bispos, dentre os quais eu, que estava em todos os países, e eram 7, não se esqueça, e nós fomos a Campos do Jordão, onde ele tem uma casa, e ali nós fizemos uma oração de joelhos, e ele fez um voto: Senhor, se o Senhor nos der a concessão definitiva da Record, a Record será 100% para Jesus, porque estava na iminência do Leopoldo Collor, irmão do Collor, tomar a TV, e o Itamar Franco já tinha entrado, pois Collor havia levado o impeachment. Vocês são muito jovens, talvez não se lembrem disso, mas alguns se lembram. Quem se lembra? Do impeachment. Então, fizemos aquela oração com o rosto no chão. Rosto no chão. Senhor, se o Senhor nos der a concessão definitiva, esta igreja será 100% para Jesus. Nós oramos em menos de um mês. Itamar Franco nos deu a concessão definitiva da Record. Vocês acreditam? E eu, bispo do Brasil, e ele estava neste período aqui. Então ele chegou em casa, eu me lembro, eu falei: bispo, me abrace, porque agora nós vamos, eu já tinha uma planilha, vamos usar a igreja 24 horas para Jesus. E eu abracei com uma força tremenda e com toda a alegria do mundo, e ele não me abraçou. Eu achei estranho a frieza dele. Depois que eu abracei, ele olhou para mim e disse: Renato, você é muito ingênuo, meu filho. É claro que essa TV não vai ser para Jesus. Eu falei: bispo, e o voto que nós fizemos? Quando nós fazemos campanhas com o povo, nós falamos para o povo que eles fazem um voto, tem que cumprir. Está escrito em Eclesiastes capítulo 5, quando fizeres um voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, pois Deus não se agrada de voto de tolos. Ele falou: não, voto de tolo foi o que nós fizemos. A TV não pode ser para Jesus, senão nós não vamos ter poder. Eu falei: que poder? Poder maior é o de Jesus. E ele falou: não, definitivamente esquece, ela será uma televisão comercial. E ali foi como se caísse o mundo sobre mim. De Deus para negócios particulares não é novidade para fiscais da Receita. Exatamente por esse motivo, a Universal já foi multada. A reportagem publicada hoje na Folha de São Paulo cita um relatório da Receita Federal de 1997, produto da investigação mais ampla já feita pelo fisco nas finanças da igreja e de seus líderes. A conclusão: o fisco aponta desvio de dinheiro da Universal. Diz a reportagem: a investigação estabeleceu que o dinheiro da igreja foi desviado para o patrimônio particular de seus líderes e para empresas que, por terem lucro como finalidade, não deveriam se beneficiar da imunidade tributária conferida pela Constituição a entidades religiosas. A Receita aplicou uma multa de 98 milhões de reais em valores da época. O desvio de recursos não parou. Ontem o jornal O Estado de São Paulo já destacava, com base em documentos do COAF, que dinheiro arrecadado dos fiéis foi usado na compra de imóveis, carros e empresas. Para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, um dos maiores beneficiários do dinheiro movimentado pela Igreja Universal do Reino de Deus foi a Rede Record, rádio e televisão, que nos documentos aparece comprando imóveis no valor de 25 milhões e 600 mil reais entre 96 e 2007. A promotoria acrescentou: só em 2006 teriam sido desviados 240 milhões de reais de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus e repassados para a emissora de televisão.
Segundo reportagem do jornal O Globo, Edir Macedo também é réu em Santa Catarina, numa ação criminal que trata da compra da TV Itajaí, afiliada da emissora. Edir Macedo e os pastores Honorilton Gonçalves da Costa e Júlio César Ribeiro são acusados de fraudar a documentação usada na compra da televisão. Nos próximos dias, a Justiça de São Paulo vai comunicar oficialmente a Edir Macedo e às 9 pessoas ligadas a ele que todos se tornaram réus no processo criminal iniciado esta semana, quando foi aceita a denúncia do Ministério Público. A partir deste momento, os advogados do grupo terão 10 dias para apresentar os argumentos prévios de defesa. Mais de 10 milhões de reais da Igreja Universal do Reino de Deus, apreendidos em 2005, ainda estão sob a custódia da Justiça. Os representantes da Igreja não conseguiram convencer juízes e tribunais de que a origem do dinheiro é lícita. Por determinação da Justiça, o cofre forte deste banco em São Paulo guarda até hoje os mais de 10 milhões de reais apreendidos da Igreja Universal. Precisamente 10.202.690 reais em notas de todo tipo. Dinheiro vivo distribuído em 7 malas, apreendido pela Polícia Federal em Brasília em julho de 2005. Quem tentava embarcar para São Paulo com as malas de dinheiro em jatinho particular era João Batista Ramos da Silva. Na época ele ostentava vários títulos: deputado federal pelo PFL, pastor e presidente da Igreja Universal do Reino de Deus, ex-diretor-presidente da Rede Record e da Rede Mulher de televisão. Não é crime transportar dinheiro vivo? Normalmente basta explicar a origem e o dinheiro é liberado. A igreja afirmou que os 10 milhões são legais, fruto de doações de fiéis, mas o argumento não convenceu a Justiça. Nesses 4 anos, desde a apreensão, João Batista Ramos da Silva e a Igreja Universal já fizeram 6 tentativas para ter de volta os 10 milhões de reais. Os pedidos de devolução foram feitos nas 3 instâncias da Justiça Federal. E em todos os casos, as decisões foram contrárias à restituição. A Justiça entende que, até hoje, não ficou comprovada a origem lícita de todo o dinheiro. Um dos motivos do bloqueio é que no bolo de dinheiro apreendido tinha 36 notas de R$100, numeradas em sequência. Total, R$3.600. Por causa das notas sequenciais, o juiz Márcio Rachid, da Vara Especializada em Lavagem, duvidou da explicação de que o dinheiro teria sido recolhido em cultos. Ele escreveu: a moeda posta em circulação dificilmente preserva toda a série sequencial, ainda mais no caso de valor alto. Outra questão: a igreja afirmou que todo o dinheiro foi arrecadado em templos de Manaus, Belém e Brasília. Mas o juiz informa: as notas sequenciais foram distribuídas originalmente para uma agência bancária de Minas Gerais. E Márcio Rachid conclui: mais hipotética ainda é a possibilidade de o dinheiro ter sido doado em outro estado do Brasil e ter preservado os números em sequência. Também chamou a atenção do juiz o fato de que entre o dinheiro apreendido tinha 2 maços de R$10 mil, ainda com etiquetas do banco e o carimbo da Igreja Universal. Agora o mesmo homem que levava as malas está novamente diante da suspeita de lavagem de dinheiro. João Batista Ramos da Silva é um dos réus da ação criminal aberta esta semana contra um grupo ligado a Edir Macedo, o fundador da Universal. Eles são acusados de desviar dinheiro dos fiéis para aplicar em empresas. No caso dos 10 milhões, o Supremo Tribunal Federal sustentou o bloqueio dizendo: permitir que o dinheiro volte a circular sem a certeza de que a origem é legal seria realimentar a ciranda do crime. O advogado Sérgio Pitombo, que defende João Batista e a Igreja Universal nesse processo, diz que entrou com um novo recurso para a liberação dos mais de 10 milhões de reais. Ele reafirmou que todo o dinheiro apreendido foi doado por fiéis e que, portanto, tem origem legal. A Polícia Federal, que investiga o caso desde 2007, informou que ainda não terminou as investigações.
O crescimento da Rede Record nos últimos anos foi impressionante. O investimento em formatos inovadores, contratação de profissionais respeitados e a permanente preocupação com o que deseja o telespectador fazem a diferença. Tudo isso é ótimo para a democratização do acesso à notícia, mas incomoda a concorrência que durante décadas deteve o monopólio da informação. E em muitos casos, manipulou a opinião pública. A agressividade da TV Globo surpreendeu os brasileiros ontem à noite. Foi um ataque direto e desesperado à sua principal concorrente, a Rede Record. Foram exatos 10 minutos no seu principal noticiário, um tempo raro para telejornais. Veja o tempo que as outras emissoras dedicaram ao assunto. Cultura não noticiou, Rede TV não noticiou, Bandeirantes 2 minutos, SBT 4 minutos, Globo 10 minutos. Não é novidade que a família Marinho usa a emissora de televisão para seu jogo de interesses. A história denuncia acordos suspeitos, perseguições, dinheiro ilegal do exterior, apoio à ditadura militar e até tentativas de fraudes em eleições. Nem o atual governo federal escapou das manipulações da Globo. Quem não se lembra? Às vésperas das eleições de 2006, homens ligados ao PT foram presos com quase 2 milhões de reais num hotel de São Paulo. O dinheiro seria usado para comprar um suposto dossiê com denúncias contra candidatos do PSDB. A Polícia Federal vetou a divulgação de imagens do dinheiro para a imprensa. O objetivo era evitar que o material fosse usado para influenciar o resultado das eleições. Mas o delegado que realizou as prisões entregou as fotos para a Globo. O interesse era claro. A Globo queria impedir a reeleição do presidente Lula, um golpe contra a democracia. Descoberta a farsa, a Polícia Federal afastou o delegado. Eu joguei na imprensa por uma motivação para me proteger. Eu não recebi dinheiro. As rasteiras da Globo em Lula não são novas. Em 89, o então candidato ao Planalto foi claramente prejudicado por uma edição tendenciosa no debate eleitoral com Fernando Collor de Mello. Dos gabinetes de chefia da Globo, a ordem: favorecer descaradamente o empresário de Alagoas e prejudicar o metalúrgico do ABC. Foi um massacre e Collor se tornou presidente da República. Democracia nunca foi o forte da Globo. O poder da família Marinho teve origem com a ditadura militar. A organização, que já tinha jornal e rádio, apoiou os ditadores em troca de sinal verde para a ilegalidade. Um ano após o golpe, burlou a legislação e conseguiu milhões de dólares para implantar a TV Globo. A história não apaga. A Globo nasceu de uma ação ilícita de um governo ditatorial. O acordo com o grupo americano Time Life foi feito com cláusulas de gaveta, secretas, tudo para burlar a Constituição que impedia a participação estrangeira em empresas de comunicação no Brasil. Graças a esse acordo apoiado pelos militares, a Globo conseguiu 6 milhões de dólares. Na época, os anos 60, era uma montanha de dinheiro. 20 vezes mais recursos do que a TV Tupi, então líder de audiência, investiu na sua implantação. Estão entregando um patrimônio público maior que... Escândalo Proconsult, 1982. As pesquisas indicavam vitória certa de Leonel Brizola ao governo do Rio de Janeiro. Mas uma tentativa de fraude quase interferiu na vontade das urnas. A empresa Proconsult, encarregada da apuração, tentou manipular o resultado da eleição com o apoio da Rede Globo. Um absurdo, lembrado até hoje pelos brasileiros. Por decisão da Justiça, a Globo foi obrigada a veicular vários direitos de resposta para reparar a verdade em relação a Leonel Brizola, no mesmo jornal que atacou a Rede Record ontem à noite. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Quem se propõe a participar de um esforço para fraudar a eleição, naturalmente é capaz de tudo. 2 anos depois do escândalo Proconsult, o povo fez a Globo engolir a democracia. Enquanto milhões de brasileiros iam às ruas exigir o direito de escolher o presidente da República, a Globo manipulava o noticiário e ignorava o movimento Direta Já.
A população, indignada, criou um bordão que ecoava pelas ruas do país e ainda hoje repercute em vídeos na internet. Todos que contrariaram os interesses políticos e financeiros da família Marinho foram alvos da Globo. Assim acabaram as carreiras políticas do ex-ministro Ibrahim Abiakel, do ex-presidente da Câmara Federal Ibsen Pinheiro e do então ministro da Saúde Alceni Guerra. Foi uma campanha midiática fantasticamente contrária a uma pessoa. Fiz uma bela revolução na saúde e saí assim enxotado. No violento ataque à Rede Record, uma pergunta ficou no ar: como a Globo teve acesso a documentos do Ministério Público que estavam sob segredo de justiça? Que tipo de negociação aconteceu para que a emissora recebesse esses papéis que deveriam estar protegidos? O que me parece é que isso traz duas graves consequências. O primeiro é que você passa a ter uma especulação na mídia sobre informações que são informações dadas parcialmente. Você cria, portanto, uma informação que não é precisa porque ela não é total. O segundo ponto que é muito grave é que me parece que essa violação de sigilo deveria implicar até em eventual responsabilidade para aqueles que divulgaram a informação de alguma forma. Eu acho que você divulgar quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, para obter efeito na mídia, para com isso valorizar o processo, isso é uma coisa muito grave. Outras dúvidas não se calam. O que motivou os ataques contra a Rede Record? Qual a razão para tanta agressividade? A resposta pode estar na ameaça ao monopólio da comunicação no Brasil. Na Record, grandes eventos esportivos, mais novelas, mais opções de entretenimento, mais informação. Ganha televisão, ganham os brasileiros. E em setembro vem mais. O Grupo Record inaugura o R7, o maior lançamento da internet dos últimos anos no país. Os números atuais da televisão brasileira também podem explicar a ira das organizações Globo. A Rede Record conquista cada vez mais audiência e faturamento, o que incomoda a Rede Globo. Ontem, por exemplo, no dia dos ataques da Globo, a Rede Record foi líder absoluta de audiência no Fala Brasil, no Hoje em Dia e na série CSI Miami. O reality show A Fazenda, segundo o Ibope, chegou a 21 pontos de média, contra 16 da Globo. Às 11h50 da noite, a Record cravou 10 pontos a mais que a Globo, segunda colocada. Ao longo do dia, foram 341 minutos, mais de 5 horas e meia em primeiro lugar. Liderança que provoca desespero. O hábito do brasileiro está mudando. Você vai saber a partir de agora por que o jornalismo na TV brasileira vive hoje um momento diferente, um momento de grandes mudanças. O Brasil cresce e o jornalismo da Rede Record cresce junto. Em 4 anos, a nossa audiência triplicou. Está no ar. São quase 3.400.000 novos espectadores da Record. É como se as populações inteiras de Belo Horizonte e Maceió, juntas, tivessem mudado para a Record. O jornalismo da Record caiu no gosto do Brasil. A gente cresceu e entrou na casa da família brasileira. Nós ganhamos a confiança e a fidelidade de famílias como a de Dona Eliana, que diz que assiste aos jornais da Record todos os dias. É isso, Dona Eliana? Todos os dias e assiste Domingo Espetacular, que acho muito bom, muito informativo. Muito bom. A Dona Eliana e a Luma descobriram, como todo brasileiro, o poder mágico desse aparelhinho aqui. É o controle remoto. Com o controle remoto, aconteceu uma coisa que ninguém poderia imaginar. O brasileiro mudou de canal. E acabou o monopólio daquela que era uma rede que parecia imbatível. E esse é um fato histórico. Este ano estamos mais próximos da liderança.
O brasileiro está mudando de hábito na hora de se informar à noite. É a resposta para o investimento pesado da Record, que começou em 2004. Veja os números da audiência do Jornal da Record, segundo o Ibope. Em junho de 2004, o Jornal da Record tinha 4,5 pontos de audiência na Grande São Paulo. Em junho deste ano, chegamos a 14,1. Crescemos 217%. Isso representa 830 mil novos telespectadores a mais, em média, por minuto. O telejornal da principal concorrente desabou no mesmo período. Em junho de 2004, tinha 44,2%. Em junho de 2008, 31,8%. Quer dizer, quase 1 milhão de pessoas, em média, por minuto, deixaram de assistir ao telejornal da concorrência na Grande São Paulo. Boa noite. O Jornal da Record é vice-líder absoluto de audiência há 29 meses. E agora segue firme rumo à liderança. Os dois principais telejornais do Brasil vão ao ar no mesmo horário. Ou seja, disputam a audiência minuto a minuto. E o desempenho do Jornal da Record é a cada dia mais surpreendente. Um exemplo são os números do Rio de Janeiro, estado de origem e sede da outra emissora. Veja como foi a disputa no último dia 30 de junho, uma segunda-feira. Às 9h01 da noite, o telejornal da concorrente tinha 32,7 pontos de audiência. O Jornal da Record, 20,9. Um comitê está... Ou seja, a Record alcançou nesse dia a marca inédita de 2/3 da audiência da outra. A queda do telejornal rival não é só em São Paulo e no Rio. Acontece em todo o Brasil. Entre junho de 2004 e junho de 2008, o índice de audiência deles passou de 46,6 para 34,1. Isso é uma queda, veja, de 27%. Veja bem, é uma linha que vai ladeira abaixo. Agora acompanhe comigo o movimento do Jornal da Record. No mesmo período de 4 anos, o Jornal da Record saltou de 3,1 para 11,7 pontos de audiência em todo o Brasil. 3,1 para 11,7. Isso significa um crescimento de 278%. Uma linha de subida firme e consolidada. Todo o jornalismo da Record cresce junto. Este ano, nossos noticiários ficaram 9.784 minutos na liderança. O equivalente a 7 dias consecutivos em primeiro lugar. Quando alguém imaginou que isso pudesse acontecer? O Fala Brasil foi líder isolado de audiência na Grande São Paulo em 7 dos últimos 8 meses. 7 meses em primeiro. Em junho, durante a semana, a média foi de 8 contra 7 pontos da segunda colocada. O avanço do Fala Brasil é devastador sobre a concorrência. Vamos escolher novamente o mês de junho e colocar lado a lado 2004 e 2008. Veja que o Fala Brasil subiu na audiência de 2,8 para 7,8 pontos de média, um crescimento de 179%. Em junho de 2006, o principal telejornal das manhãs na concorrência tinha 10 pontos de média. No mês passado, caiu para 8 pontos. 20% de queda em 2 anos. Olá, Brito Júnior. Depois do Fala Brasil, a notícia continua no Hoje em Dia, líder de audiência nos últimos 3 meses na Grande São Paulo. O próximo endereço é essa clínica para saber o que é que acontece lá. O Fala Brasil e o Hoje em Dia são só o começo de uma programação voltada à informação. São 7 horas diárias de jornalismo na Record e mais 6 horas dedicadas a reportagens especiais toda semana. Na sexta, o brasileiro também trocou de canal na hora de ver as grandes reportagens. A novidade é o Câmera Record.
há 6 meses no ar, já tem uma história marcante. Foi líder de audiência em 2 dos últimos 4 meses. Veja os números do Ibope na Grande São Paulo em maio. O Câmera Record, líder absoluto, com 14,7 pontos contra 13,9 da outra emissora. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Janine. Boa noite. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Na Record, domingo também é dia de jornalismo. E os brasileiros descobriram uma opção para trocar de canal. Veja os números do Domingo Espetacular. Em junho de 2004, ano da estreia, o Domingo Espetacular tinha 6,4 pontos de média na Grande São Paulo. No mês passado, chegou a 12,7, um aumento de 97% na audiência. O crescimento é espetacular. A queda da concorrente é fantástica. Em junho de 2004, a revista eletrônica rival, há 35 anos no ar, tinha 36,2 pontos de audiência. Agora, fechou o mês de junho com 25,9. Uma queda de 29%. Ele entra no elevador, carregando sempre sua filha, Isabela. Aperta. No Brasil todo, chegamos primeiro. Criamos grandes e modernas redações nas 5 regiões do país. O DF Record começa agora. Um pé no interior, outro no mundo. Nosso jornalismo chega a 120 países pela Record Internacional. Abrimos escritórios com correspondentes em Washington, contra a vontade da ONU, Tel Aviv, Maomé teria subido aos céus numa carruagem de fogo. Tóquio, a comunidade de não asiáticos no Japão, Londres e principalmente Londres e Nova York. Um bom exemplo. O jornalismo premiado também virou marca da Record. 2 séries de reportagens exibidas pelo Jornal da Record foram vencedoras do Prêmio Vladimir Herzog de 2007. A série de reportagens especiais Corrida do Ouro é a grande vencedora do Prêmio Embratel 2007 na categoria Reportagem de TV. Democratizamos a informação. Fomos a primeira TV a criar um canal aberto de notícias 24 horas no ar. Conteúdo de TV a cabo, de graça. Um marco na história da comunicação brasileira. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Na Record News e na Rede Record, o esporte também é sucesso. Fechamos o mês de junho com Show de Bola, a transmissão exclusiva da Eurocopa 2008. No último domingo do mês, a Record foi campeã na decisão entre Alemanha e Espanha. Em campo, 1-0. Na audiência, 16 para a Record, 13 para a concorrência. Vem muito mais por aí. Estamos nos preparando para a transmissão exclusiva do maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos. A Record será a única emissora brasileira em Londres 2012. E 40 anos depois, construída, coleciona invadiu, os muçulmanos as vítimas ela vários Fizemos história no passado. Fazemos história no presente. Queremos fazer história no futuro. Estamos a caminho da liderança. Na principal praça do centro de Dias d'Ávila, muitas pessoas aproveitam a tranquilidade para passar o tempo. Nos últimos anos, o município cresceu bastante, o comércio é forte e hoje já são 80 mil pessoas vivendo por aqui. O aumento na população se deve à proximidade com o polo industrial em Camaçari. Mas além do crescimento econômico e demográfico, a violência também chegou e tem deixado os moradores preocupados. Dias d'Ávila já foi melhor do que agora. Né? Agora é mais frequente os acontecimentos, mas hoje tem muita incidência, né? Como antigamente a gente conhecia Dias d'Ávila. Nos bairros da periferia da cidade, o clima de insegurança é ainda maior. Câmeras tentam monitorar a movimentação.
Um desses equipamentos está instalado no bairro do Bosque. Milhares de pessoas vivem nesta região do município. As mulheres andam desconfiadas pelas ruas, com medo de se tornarem vítimas dos bandidos. Todo mundo reclamando, sempre assim, principalmente aqui. Muita morte, muito roubo, muito assalto. Perigoso. Os moradores de Dias Dávila têm enfrentado um grande problema com a falta de emprego na cidade e região, que pode ter influenciado no aumento da criminalidade. Recentemente, uma onda de assaltos e roubos de veículos deixaram os moradores assustados. A polícia faz rondas com frequência, mas não inibe a ação dos bandidos. Os assaltos têm sido comuns. Este motor... Record, Paris Filmes e Downtown Filmes apresentam... Moisés, chegou a hora de você libertar os filhos de Abraão. Com sua coragem, ele desafiou um rei. Mas foi com sua fé em Deus que ele salvou seu povo. As pragas do Egito, a jornada para a Terra Prometida e toda a emoção do maior fenômeno dos últimos anos. Com cenas inéditas e um final exclusivo para o cinema. Os 10 Mandamentos, o filme. Breve nos cinemas. Bom, pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e hoje estaremos falando sobre os 10 mandamentos, onde algumas pessoas estiveram comentando, pediram, solicitaram e também mandaram e-mail para a gente para falar um pouquinho sobre como esse filme atingiu essa cifra tão grande de mais de 11 milhões de espectadores, mais de 11 milhões de pessoas que assistiram. A gente olha assim, até a gente que está por dentro do assunto, a gente vê, dá até vontade de rir, porque se você souber como essa cifra, como foi feito para que se atingisse esse número de pessoas, que não foi pessoas, tá? Que simplesmente é um número, tá? Simplesmente é um número, porque eu me lembro que nós estávamos ali na igreja e o pastor fazia várias coisas para que esse filme viesse, ou que as sessões, a sessão dos filmes viessem a lotar, tá? Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque e eu, por mais de 20 anos, estive na Igreja Universal, onde 5 anos deles eu fui pastor da Igreja Universal. E para você que tem acompanhado o meu canal, tenho falado a respeito de vários assuntos, de muitas coisas, muitos temas polêmicos, que eles escondem de você aquilo que você muitas vezes, às vezes você pensa, será que é assim, será que não é? Mas eles escondem de você e nós temos tentado aqui levar até você o conhecimento, abrir a tua visão sobre aquilo que a Igreja Universal tem feito. E os 10 mandamentos é mais uma maquiagem. É mais uma maquiagem onde o dinheiro das ofertas, o dinheiro da igreja foi usado também para patrocinar este filme, tá? Além de, eu me lembro, como eu estava falando, eu me lembro que nós estávamos ali na igreja, o pastor, acontecia várias coisas. Olha só o cúmulo que nós chegamos. Eu me lembro que o pastor montava grupos de pessoas para vender água. Iam lá para a Praia do Rincão, iam para outros lugares, iam para o centro vender água, ele também vendia. Por quê?
Porque você sabe que na Igreja Universal tudo é meta. Tudo é meta. Vem lá de cima, o bispo lá de cima manda, ou o pastor lá de cima manda, ó, eu quero tantos ônibus, eu quero tantas pessoas têm que assistir. E a meta aqui em Criciúma, segundo o pastor aqui de Criciúma, o pastor aqui que estava aqui na Santa Luzia, seriam 27 mil pessoas que teriam que assistir o filme Os 10 Mandamentos. E eles têm que se virar nos 30, né? Então, é claro que eles dobraram, quase triplicaram essa soma que foi pedida pelos líderes. Por quê? Porque além do dinheiro vir lá de cima, além do dinheiro vir lá da igreja, e era separado o dinheiro para cada igreja, o pastor ia lá e comprava. Os pastores compravam. É isso mesmo. Os pastores iam lá e compravam os ingressos para distribuir dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu mesmo, de uma vez só, eu levei mais de 30 pessoas. Mais de 30 pessoas. O pastor foi lá e me deu os ingressos, ingresso comprado pela igreja. Pela igreja. Então a igreja patrocinando esse filme para que, como eu falei, a Igreja Universal ela jamais entra para perder no negócio. Jamais ela entra para perder. Então, além desse dinheiro que a igreja tirava, os jovens, os obreiros, eram levados para vender água. Olha só, gente. Olha só a humilhação que a Igreja Universal faz o povo passar. Os obreiros, os jovens passar. Eu me lembro que eles iam para a sinaleira vender água, ficavam na porta da igreja vendendo água para comprar os ingressos, para dar para as pessoas. Então, tudo isso, e muitas, olha só, iam lá, compravam muitos e muitos ingressos, e muitas das vezes, é por isso que saiu em vários sites aí, a exceção, a todas as exceções, algumas exceções estavam vazias. Aí depois eles iam lá, eles levavam as pessoas, um monte de gente lá, botavam um monte de gente, batiam foto, colocavam no site da igreja, mandavam, porque, gente, você não sabe como é cobrado, você não sabe como os bispos, os líderes cobram, porque vem lá de cima, para manter, olha, para eles conseguir manter aquilo que o líder pede, para eles conseguirem elevar o ego do bispo Edir Macedo, olha, não é fácil. Não é fácil. Só você que está aí dentro, só você que tem vivido, você que já viveu dentro da instituição, você sabe o que é. Então, os 10 mandamentos, se nós pegássemos e deixasse que por si só as pessoas fossem ao cinema, ela não ia, ninguém ia. Ninguém ia ir. Por quê? Tudo que se passou na novela é no filme. Aí, dentro da igreja, o pastor falava, vai ter um final inédito. Vai ter algo inédito no final. Aí eu pensava comigo, até comentei com a minha esposa, como? O final é um só. Não tem como ser algo inédito. Não tem como ser algo inédito. Então, eles ludibriavam as pessoas. Na Semana Santa, eles fizeram mais uma sessão e falaram, um novo final. Um novo final. Como assim um novo final? Então, em toda a Igreja Universal, ela vem manipulado as pessoas, manipulado os resultados e colocado na mídia. Só quem teve ali dentro, isso que eu estou falando aqui, de Criciúma. Estou falando de Criciúma. Aí você imagina o empenho que eles fizeram no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis. Aí você imagina o que eles fizeram para que todos os ingressos, por isso que passava na mídia, aliás, na mídia não, só na Record. Só na Record era passado, sessão esgotada. Os 10 mandamentos, tudo esgotado. Por quê? Os pastores compravam tudo. A Igreja Universal comprava tudo. Tudo patrocinado
com a oferta, com o dinheiro, com o sangue, com o sofrimento dos jovens. O absurdo para vender água, para comprar ingresso, para elevar o ego do Bispo Macedo. Só isso. Mais nada. Mais nada. Então, os 10 mandamentos para mim foi mais uma farsa da Igreja Universal. Mais uma farsa, nada mais do que isso. Tá? Nada mais do que isso. O final novo é para rir. O final novo que era colocado dentro da igreja. Um final especial. Bom, quem conhece a Bíblia sabe. O final é um só. Mas, mesmo assim, eles manipulavam as pessoas para que elas viessem aí. E sem falar dos cupom. Vieram com cupom, mandaram cupom, não sei da onde, aqui de Criciúma, do centro, ou seja, de Florianópolis, cupom para concorrer um carro, uma moto. E eu me lembro que nós vendemos muito. Só eu vendi mais de 2 blocos de cupom para comprar ingresso. Só eu. Aí tu imagina como que não era feito o esquema para que o filme viesse a dar uma grande bilheteria. Então, tudo que acontece, o Bispo Macedo leva o crédito. A igreja leva o crédito. Mas quem faz é o povo, é os obreiros, é os jovens que são levados para a rua, é os jovens que são levados para vender cupom. A humilhação de vender cupom. Passou a chegar e te dar um bloco de cupom para você vender. Tem que vender. Tem que vender o cupom. Então, gente, mais uma farsa. Os 10 mandamentos. Eu estou falando aqui de Criciúma. Tá? Eu estou falando aqui de Criciúma. Então, se aqui em Criciúma foi assim, tu pode ter certeza, a Igreja Universal, ela é muito organizada em tudo que faz. Porque tudo gira em torno de interesse. Só interesse. Para a igreja, ela se levar num patamar em que a Record também venha a crescer. Porque tudo gira em torno de interesse. Então, esses 11 milhões de espectadores aí que não existiu, que simplesmente foi venda. E diga-se de passagem que aqui em Criciúma eu não peguei um ingresso que fosse a venda inteira, porque era sempre a meia entrada, sempre estudante. Então eles iam lá e compravam a sessão inteira, o dia inteiro. Eles compravam de ingresso, tudo de estudante. Tudo estudante. Então quer dizer o quê? Que simplesmente é ego. Simplesmente ego, mais nada. Só ego. Porque acredito que financeiramente não foi lá essas coisas não. Aí tiveram que fazer esmalte, olha só o absurdo. É esmalte, é copinho de pipoca. Olha, gente, é muita coisa. Aí eles fizeram o quê? Vamos ganhar dinheiro com isso. Vamos ganhar dinheiro com isso. Estão ganhando até hoje dinheiro com esmalte, com copo, com isso, com aquilo, com xícara, com um monte de porcaria que eles colocaram o emblema dos 10 mandamentos para ganhar dinheiro. Então, gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Talvez tenha esquecido alguma coisa, de algum detalhe, mas é mais ou menos por aí, tá? Tudo que as pessoas que foram pro filme, que esse número exorbitante de pessoas que a mídia fala, tudo foi a Igreja Universal que comprou. A igreja comprou, todos os dias ela comprava. Todos os dias. Tá? Tanto que o pastor chegava na reunião e falava, tem ingresso para ir para o cinema. Você que quer ir para o cinema, vem aqui na frente pegar os teus ingressos. E dava para os obreiros, eu quero tantas pessoas, eu quero que os obreiros levem tantas pessoas, assim, e dava 10, 20, 30 ingressos para os obreiros, e assim os obreiros tinham que conseguir pessoas para levar. E não podia faltar. Não podia faltar porque no dia que vamos supor, a igreja aqui ganhava
200 ingressos. Ia ter alguém lá bater foto. Ó, não foi todo mundo não. Aí o pastor chegava e ó, não foi, eu dei 100, foi 50. Então, é isso. É sempre trabalhado com opressão, com mentira, com enganação, entendeu? Sempre assim. Sempre assim. E sempre com interesse. A igreja sempre no interesse. Tá bom, pessoal? Então...